Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a sessão dos classiquíssimos lá do Estação Net Botafogo 1, tá? Passou um filme japonês chamado Depois da Vida, vou ter que dar spoilers aqui do filme, tá? E sempre dou spoilers, né, como eu aviso, tá? E o que eu posso falar desse filme em linhas gerais, tá, gente? Esse filme ele é bem fácil de você falar. A ideia é muito simples. A ideia é o seguinte: você tem uma espécie de empresa, uma coisa assim, tá? Que recebe as pessoas no além, tá? E as pessoas elas têm ali uns 2, 3 dias no máximo para relatar uma lembrança que elas tiveram, né, muito importante, que foi muito relevante na vida delas, né? E essa lembrança ela vai ser dramatizada, ela vai ser filmada. E depois que essa lembrança dramatizada é filmada, né, as pessoas assistem, né, numa sala de cinema, né, isso depois da vida, tá? Já depois que morreram mesmo, tá? Assistem essa lembrança que elas relataram para as pessoas, para essa empresa aí, no caso, tá? E o que acontece? Essas pessoas depois elas vão para a eternidade com essa lembrança, né? Sendo, vamos dizer assim, replicada por toda a eternidade para essas pessoas, né? Essa lembrança favorita da vida delas, né? Essa empresa, eu não vou dizer nem que é uma empresa, é uma coisa, uma entidade, alguma coisa que está ali, né? Que funciona como uma empresa, tá? Que fica ali, né? Replicando, né? Reproduzindo cinematograficamente as lembranças de vida dessas pessoas, né, no caso, tá? E elas têm mais ou menos ali uma semana para todo esse processo ser feito, até que vem uma leva nova de recém-mortos, né, para poder justamente, né, falar sobre essas lembranças de vida, fazerem novas lembranças de vida, no caso, né? Bom, o detalhe é o seguinte, né? Essa ideia do filme, né, ela acaba fazendo com que você tenha muitas e muitos relatos de vida ali, né, muitas pequenas histórias de vida ali, né. Então você vai ter, por exemplo, a pessoa que foi um soldado da Segunda Guerra Mundial, que estava passando muita fome, e aí eles foram amparar esse soldado, né, da Segunda Guerra Mundial. Ele foi amparado por soldados americanos, ele foi alimentado por soldados americanos, essa foi uma lembrança boa da vida deles, né? Outra era uma mulher que estava num bambuzal, né, na hora de um grande terremoto, coisa e tal, então ela vai ter essa lembrança também, né, no caso, tá? Vai ter a menina que estava na Disneylândia, né, pensando em panquecas, coisa e tal, comendo panquecas na Disneylândia. Depois ela teve uma lembrança um pouco mais cativante, né, vamos dizer assim, mais afetuosa, de família mesmo, coisa e tal, né? E você vai vendo essas várias histórias ali aparecendo. A grande questão é a seguinte: esses funcionários, né, dessa empresa, ou esses funcionários públicos, né, que essa empresa tinha uma grande cara de repartição pública também, né? E por que eles estão ali? Porque eles não conseguiram, tá, dar as lembranças de vida deles, né? A principal lembrança de vida deles, né? E foi muito interessante que um desses funcionários, ele acaba sendo, né? Vamos dizer assim, ele acaba tendo como um desses mortos aí um cara que se casou com a mulher dele, né? Esse funcionário, ele morreu na Segunda Guerra Mundial, né? Ele foi um soldado japonês da Segunda Guerra Mundial, que nunca teve uma proximidade muito grande com a esposa dele, e depois ele conhece, né, um senhor de idade, né, no caso, né, que foi esposo, né, dessa esposa dele depois que ele morreu na guerra, né, e ele foi muito mais próximo da esposa do que teria sido ele, né, antes, né, dele ter morrido na guerra, né, no caso, né. Então você vai ter essa situação aí. Você vai ter também uma moça também que trabalha como funcionária ali, né, que é apaixonada por esse cara que acabou morrendo na guerra, né, no caso, né. E quando esse cara ele acaba morrendo, ele acaba tendo esse contato, né, com esse outro
marido dessa esposa dele, né? Ele acaba, ele mesmo fazendo a lembrança dele, ele acaba indo e deixa essa menina que é funcionária sozinha, né? E ela diz que vai continuar ali, né? Não vai entregar lembrança nenhuma, porque não quer ser abandonada, coisa e tal. Então o filme ele tem essas coisas, né? Primeiro, você vai ter essas várias histórias, né, de pessoas ali, muitas histórias de pessoas diferentes mesmo ali, fragmentadas, sendo contadas na história, né? Depois você tem esse caso, né, desse funcionário, né, que foi um soldado da Segunda Guerra Mundial que acabou morrendo, né? E acabou tendo contato, né, com um cara que se casou com a mulher dele depois que ele morreu, né? E isso estimula ele a encontrar uma história de vida, né, que ele vai compartilhar por toda a eternidade, né? Porque ele, como não tinha arrumado essa história, ele estava trabalhando ali como funcionário. Tem essa moça que é funcionária que tá cansada de ser abandonada por todo mundo, até depois da morte ela acaba sendo abandonada, né? E aí ela acaba continuando a trabalhar como funcionária pública lá, como funcionária dessa repartição, né? Até para não ficar abandonada mais uma vez, até para ela poder ter contatos, né, com experiências de vida de outras pessoas, né? E o interessante também foi ver, né, a reprodução, né, dessas histórias de vida das pessoas, que você está vendo aqui ali. Como é que é feita uma filmagem, né? Cada situação de filmagem tem uma situação diferente, você tem que procurar locações, né? Você tem que, por exemplo, tinha um cara que gostava de viajar de avião, então você tinha que reproduzir a viagem de avião em estúdio, coisa e tal, né? E você vê também como, né, a questão do cinema, a questão cinematográfica está sendo colocada ali. É um filme de cadência muito lenta, tá? É um filme que você tem que entrar realmente na vibe dele para você poder curtir, né? Tem aquelas historinhas ali bem fragmentadas, né? Várias historinhas diferentes, né? Tem essa história desse funcionário que é uma coisa um pouco mais interessante, mas que ela só se desvela no final, né? Você tem toda essa preocupação dessa repartição pública aí, ó, dessa empresa aí, né, em reproduzir as histórias, né, das pessoas, né, e você vê o conflito, né, e as interações e conflitos, né, entre esses funcionários dessas repartições para poder fazer bem o seu trabalho, né, coisa e tal, né. E o filme ele vai por essa vibe, ele vai ter várias facetas, né, e ele tem uma natureza muito fragmentada, né? Na verdade, você está vendo ali uma história de histórias, né? E uma história de histórias sendo contada cinematograficamente, né? Talvez esses sejam os grandes atrativos do filme, além dessa história principal, né? Que vai ser a história desse funcionário dessa repartição, né? Que encontra, né, um elo, né, com a sua história de vida, né? Na história de vida de uma outra pessoa, de um outro homem que depois foi o marido, né, da sua esposa, depois que ele morreu na guerra, né, no caso, né. Então o filme é um filme interessante, tá, gente? Mas é aquela coisa, né, uma cadência bem lenta, você tem que realmente ter paciência, entrar na vibe do filme para você poder dar essa curtida. Esse é um filme japonês legítimo, né, um filme japonês bem reflexivo, bem lento, coisa e tal, né, que tá ali trabalhando questões da vida. Tem um certo tom para um melodrama um pouco mais exagerado, uma coisa talvez um pouco mais melodramática, um pouquinho ali, né, no caso, né? Mas vale a pena, fica a dica aí, tá, gente? Procurem esse filme depois da vida para dar uma olhada. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lousa Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br e futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima. 昨日お亡くなりになりました。一番人生の中で印象に残った大切な思い出を一つだけ選んでいただきたいんですが、そしてその記憶が鮮明によみがえったまさにその瞬間、皆さんはあちらへ向かわれるわけ。あちらではその思い出とともに過ごす永遠の時間が約束されています。何のためにあるんですかね、うちらの仕事って。死んだ人間の思い出再現するなんてさ。幸せな思い出を自分の中に必死になって探してた。おはようございます。
はよ